Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que eu possa falar com sabedoria e ensinar com amor. E para esta semana eu peço a graça de ver e sentir compaixão. Então vamos recordar o texto deste 15º domingo. O mestre da lei, querendo colocar Jesus em dificuldade, pergunta: que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus responde: o que está escrito na lei? Ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus diz: faze isso e viverás. Mas o mestre da lei insiste: mas quem é o meu próximo? Então Jesus conta a parábola. Um homem que descia para Jericó é assaltado e deixado ferido no caminho. Um sacerdote e depois um levita passaram por ele, mas não pararam. Mas um samaritano que viajava chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Quem foi o próximo desse homem? Então, eu quis dessa vez trazer um pouco do contexto histórico da época de Jesus, para sentirem qual é a força da resposta de Jesus. Ele escolheu nessa parábola pessoas chaves da sua época, né? Para, assim como o mestre da lei estava provocando Jesus para ver se ele caía, né? Em alguma pegadinha para eles poderem acusá-lo, Jesus, sabendo disso, responde com uma parábola cujos personagens vão chocar esse mestre da lei e vai deixar ele sem palavras. Então, é muito legal a gente poder se aprofundar um pouco no contexto histórico da época de Jesus para compreender melhor a força das respostas e parábolas de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, né? E fazer o paralelo com os dias de hoje, né? Com a nossa igreja, com as nossas atitudes. Então, eu tirei aqui para contextualizar esse livro, informações desse livro, Cristo Jesus, amá-lo e segui-lo, conhecê-lo, amá-lo e segui-lo. É de um jesuíta, da Faculdade de Teologia. Também eu recomendo fortemente um curso bíblico com o Padre Juarez de Castro no YouTube, muito bom. Na descrição do vídeo eu deixo o link do primeiro dia, daí vocês vão seguindo. Também, só que como demora, né, já está 1 ano e meio esse curso, também sugiro 3 documentários, Jesus e sua época. A história começa no meio do povo os últimos dias, então mais rápido, mais conciso, só que menos atualizado. O curso bíblico com o Padre Juarez está bem atualizado. Então, começamos esse contexto histórico. Quem eram os mestres e doutores da lei ou escribas? Eles ocupavam-se profissionalmente da interpretação das escrituras, das leis, né? Das escrituras e, sobretudo, das leis. 613 mandamentos. Então, em Lucas 2, de 41 e 51, Jesus foi encontrado pelos pais, ele estava perdido, junto com os escribas, doutores da lei no templo, né? Então, eles estavam o tempo inteiro estudando e discutindo sobre as leis. Eram tantas leis e tão complexo que havia necessidade desses especialistas. Seriam nossos teólogos de hoje. Também o texto se refere ao levita. Quem era o levita? Levita trabalhava no templo, serviam no templo. Eram descendentes da tribo de Levi, era a sua função. Ajudavam o sacerdote, né? Preparavam as comidas, o incenso, o que ia ser ofertado, né? Cuidavam
de imolar os animais, e também da música do louvor no templo. Os sacerdotes, dentro dos levis, eles eram os descendentes de Arão, irmão de Moisés, e eles que ofereciam os sacrifícios no templo. Eram 7.000 na época de Jesus, então era tanto que se dividiu em 24 equipes que se alternavam para servir. Com o tempo, essa descendência já foi deixando de ser tão respeitada. Começaram a ter motivos políticos para ser sacerdote, especialmente o sumo sacerdote. Na época de Jesus era Caifás. Foi quem decidiu entregar Jesus para ser morto pelo poder romano. E quem eram os samaritanos? Por que tinha essa disputa entre judeus e samaritanos? Isso começou, olha só como é antigo. Logo depois que Salomão morreu, houve uma divisão no reino de Israel, né? O reino foi dividido, houve um cisma, uma separação entre reino do norte e reino do sul. O reino do sul ficou com a capital Jerusalém e o reino do norte, capital Samaria. Mas em 721 a.C., os assírios invadiram e tomaram a Samaria. E aí foram instalados migrantes não judeus, misturando com outras raças. Por isso, os judeus, que eram do reino de Judá, consideravam os samaritanos impuros, porque tinham se misturado. Até hoje, os judeus mais tradicionais não gostam de misturar as raças, eles preferem permanecer com a raça pura. Os samaritanos, porém, consideravam-se fiéis à lei. Tinham seu próprio templo no Monte Garizim, né? O templo dos judeus era em Jerusalém, mas os samaritanos tinham também um templo no Monte Garizim. Entre os judeus e samaritanos, então, na época de Jesus, tinha um ódio mútuo. Em João 4, né, onde vemos o encontro de Jesus com a samaritana no poço, e Jesus diz a samaritana, diz a samaritana a Jesus: como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Quer dizer que eles não se davam de jeito nenhum, né? E qual é o cenário? A estrada que leva de Jerusalém a Jericó. Essa estrada tem uns 40 quilômetros, porém é muito acidentada. Jerusalém está a 786 metros do nível do mar, de altitude, é alto. E Jericó, incrivelmente, está abaixo do nível do mar, 258 metros. É incrível, né? O Mar Morto é o lugar mais baixo do mundo. Então, essa estrada que comunica Jerusalém a Jericó é acidentada e perigosa, propícia para o banditismo. Então, a gente pode ver aqui na cena que é uma estrada, além de isolada, né, íngreme, assim, cheia de curvas, muito propícia ao assalto. Então, para vermos aqui o lado de Santo Inácio nos exercícios espirituais, eu gosto sempre de trazer esse paralelo, né, a interpretação dos evangelhos, também na linha inaciana dos exercícios espirituais. O último exercício proposto por Santo Inácio no exercício de 30 dias é a contemplação para alcançar o amor. E a primeira indicação dele é que o amor consiste mais em obras do que em palavras. Por quê? Porque nesse evangelho, o mestre da lei, ele é mais teórico do que prático,
né? Jesus quer mostrar isso a ele. Olha, você fala muito de lei, mas a prática está fraca. E também a gente lembra essa passagem no Evangelho de Mateus, que eu quero ler, de Mateus, dizendo assim: quando nós formos julgados, julgado não nesse sentido de. E assim, quando nós vamos fazer o nosso exame, ou de dia, ou quando a gente estiver no fim da vida e formos fazer aquela revisão de vida, como é que o nosso coração vai estar em paz? Mas com a que a gente amou, nós vamos ser julgados pelo amor. Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me recolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes me ver. Então, Jesus diz que Ele está em cada pessoa humana, e por isso, se a gente faz o bem, olha, para e vê uma pessoa que precisa, e que não precisa necessariamente ser um mendigo caído na rua, né? Às vezes uma pessoa, às vezes eu encontro aqui uma velhinha no supermercado que quer dizer a receita de como ela faz aquele legume. Olha, é parar e ouvir, dar atenção. Isso já é acolher uma pessoa que está precisando, né? Às vezes a gente encara assim, nossa, mas eu vou parar na rua e vou falar com aquele mendigo, e se ele me agredir? Mas é estar aberto, ver a realidade, né? Ver quem está precisando, e às vezes não é uma coisa material, é apenas uma atenção, doar o seu tempo, o seu olhar. O sacerdote e o levita eram bons conhecedores da lei, eram os teólogos da época, né? Mas não querem se tornar impuros aproximando-se de um doente, porque uma das leis era essa: se você se aproximou de um doente e o tocou, pronto, você ficou impuro, você vai ter que tomar um banho de imersão, uma série de regras para poder voltar ao templo, fazer uma oferenda. Um samaritano que, como eu mostrei, era detestado pelos judeus, passa e vê o moribundo, teve compaixão e cuidou dele. Voltamos ao texto de Mateus. Vamos ser julgados pelo amor, não pelo conhecimento. Melhor seguir o espírito da lei, que é o amor, do que a forma da lei. Estudar a lei não salva ninguém. Eu gostei muito da homilia que o Papa Francisco fez hoje durante o Ângelus. Ele comenta: o samaritano estava a caminho, o cristão está a caminho. No começo, né, da igreja, os cristãos eram conhecidos por estarem a caminho. Sabe que ainda não chegou, nós estamos todos a caminho da santidade, né? Jesus não é sedentário. Pelo caminho encontra pessoas, cura doentes, visita aldeias e cidades, ensina. O discípulo que segue Jesus vai mudando seu modo de pensar e agir gradativamente. Vida espiritual é processo. Vai se conformando com o modo de Jesus. Vai vendo como ele faz e vai falando: ah, se Jesus fez assim, então eu também vou fazer. Em primeiro lugar, ele abre os olhos para a realidade que o circunda, não se fecha em si mesmo. Aprende a superar os preconceitos e os dogmatismos. Às vezes a gente encontra uma pessoa que na saída de uma missa fala assim: cumpri minha obrigação, vim à missa. Gente,
Isso não salva. Jesus não vai perguntar quantas vezes a gente foi à missa, se a gente faltou, não. Vai perguntar se a gente amou. Ter compaixão, pedir essa graça. O Papa comentava que às vezes alguns fiéis vêm conversar com ele e ele pergunta: você dá esmola? E a pessoa responde sim. E quando você dá esmola, você olha para a pessoa nos olhos? Você toca essa pessoa? Você escuta essa pessoa? E a pessoa fica assim, às vezes, meio sem graça, porque não faz nada disso. Então ele fala: olha, então a esmola foi para você, foi para aliviar a sua culpa, mas você não se deu. Outro jeito da gente olhar para esse evangelho é talvez perceber que nós temos dentro cada um desses personagens. Por exemplo, o mestre da lei que interroga Jesus. É o nosso lado mais racional, mais questionador. Às vezes a gente acompanha pessoas, especialmente teólogos, né, que estão mais no racional, têm dificuldade de descer com a palavra para o coração. E nós também, muitas vezes, estamos mais na razão do que no coração. Também, quantas vezes a gente já não se sentiu carente, né? Mesmo doente ou necessitado de alguma maneira, né? Ou física, ou até de dinheiro, ou espiritualmente, a gente se sente assim, como esse homem, assaltado pelos problemas, pelas dificuldades. E às vezes também a gente está com esse lado sacerdote ou levita, mais focado nas regras, né? As regras dá segurança para a pessoa. Ela fala: não, se eu fizer a regra direitinho, não vou errar. E às vezes também, graças a Deus, Deus em nós temos o samaritano no sentido dessa parábola, né? Que viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, às vezes, nós estamos mais abertos, com o olhar para a realidade, e podemos, como pede Santo Inácio no chamado do Rei, não ser surdo ao chamado da realidade, mas pronto em atendê-la, né? Você olha a necessidade à sua volta, se deixa afetar, vê, sente compaixão e se coloca a serviço. Às vezes, não sou eu que desencadeio a ação do cuidado, mas eu posso colaborar. Eu tenho aqui uma vizinha que sempre está ajudando as pessoas e faz campanhas, e como eu sei da intenção dela, da honestidade, do desejo de ajudar, eu sempre colaboro com as campanhas que ela inicia. Então, agora vamos, cada um de nós, procurar um lugar tranquilo e silencioso, uma posição corporal que ajuda, de preferência sentado, com os pés bem plantados no chão, coluna ereta. Eu posso fazer algumas respirações profundas, isso me ajuda a me centrar, a me focar. E eu peço, como ensina Santo Inácio, Senhor, que o meu pensar, o meu sentir, o meu agir estejam voltados para o teu serviço e louvor, para colaborar com você na construção do seu reino de amor. E peço a graça, Senhor, dai-me a graça de ver a realidade e sentir compaixão. E hoje nós vamos usar a contemplação, esse modo de orar tão querido por Santo Inácio e pelos místicos. E então, por um pequeno tempo, eu releio o texto, trago a memória
Talvez eu possa dar uma pausa no vídeo e imaginar a cena. A estrada, o homem caído, o sacerdote levita que passam direto e o samaritano que para, vê e sente compaixão. Tente participar da cena. Você se identifica com alguém? Participe da cena sem pressa. Mas se você tiver dificuldade, fique em silêncio e tente sentir esses personagens. E finalmente, depois que você tentou imaginar essa cena e participar dessa cena, imagine que Jesus se apresenta. Se você não consegue imaginar Jesus, sinta ele perto de você. Converse com ele. Fale sobre seus medos, suas dúvidas, seus apegos, suas aversões, mas também sobre seus sonhos e alegrias. Silencie, tente ouvir uma resposta dele em sua mente, que é o seu coração, né? E no final, agradeça o encontro e despeça-se como fazem os amigos. Depois de sair para tomar um café ou dar um passeio, revise, recorde, quer dizer, lembre com o coração, uma lembrança afetiva desse encontro que você teve com o samaritano, com essa escritura, com essa parábola, com Jesus, e anote o que mais te afetou nesse encontro. Senti algum apelo chamado de Jesus para mim? Que sentimentos me trouxe? Consolação ou desolação? Se possível, encontre um acompanhante espiritual e partilhe o que você experimentou com essa pessoa. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Oremos. Infundi no nosso espírito a vossa graça, ó Pai. Vós que na anunciação do anjo nos revelastes a encarnação do vosso Filho, pela sua paixão e cruz, conduzi-nos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.